Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Existem uma infinidade de eventos bíblicos que os homens transformaram em uma reunião espiritual em uma carnal. Transformaram mesmo. O que acontecia é que o cristianismo era alicerçado numa rocha e que todos os seus princípios eram dentro das Escrituras. Mas havia uma outra religião, uma outra doutrina, que pregava a idolatria, e eles altamente cheios de autoridades, porque eles sempre foram poder, criavam nestas datas festivas, onde os cristãos festejavam no seu interior, no seu íntimo espiritual, nos seus refúgios espirituais, começaram a fazer com festejos de uma maneira diferente, mais mundana do que religiosa, porque eles não tinham, como não tem nos dias de hoje, nada a perder. Ao contrário, eles só ganham poder, ganham isso, ganham status, ganham muita coisa. Vocês observem, a estrutura política de todos os países, estes que desviam a palavra de Deus, que transformam, que modificam, eles estão sempre no meio das maiores autoridades de um país, de uma nação. Enquanto que os verdadeiros cristãos que pregam o evangelho como ele é, aparecem algumas vezes, mas em muito poucos casos, não é verdade? A Páscoa é uma delas, o São João é outra, São Pedro, São Paulo, essas festas todinhas que tem por aí. Justamente eles faziam com grandes festejos, com grande chamamento carnal, para que a pessoa não prestasse atenção à palavra e ao verdadeiro Deus. A Páscoa, a Sexta-feira Santa, a sexta-feira conhecida como Santa, bem antes do domingo de Páscoa, é comemorada tradicionalmente como um dia em que Jesus foi crucificado. Se você está interessado em um estudo do assunto, você pode procurar na Bíblia, se aprofundar mais e mais, ou escrever para nós, que nós enviaremos por e-mail o estudo completo do que realmente representa, mas iremos dar uma ideia aqui do que realmente é a finalidade bíblica da Páscoa, Nós temos que consultar a Bíblia, consultar o nosso artigo, que discute diferentes posições sobre o dia em que Jesus foi crucificado. Supondo que Jesus foi crucificado e morreu em uma sexta-feira, porque nós não sabemos ao certo, Isso foi alguém que, de acordo com uma conferência, com um concílio, se não me falha a memória, de Trento ou de Nicéia, não lembro agora, mas foi nisso que foi taxado, foi crucificado a sexta-feira como a morte de Jesus. A Bíblia instrui os cristãos a honrar um determinado dia em memória da morte de Cristo. A própria Bíblia, mas no entanto, existe na Bíblia, e ela nos dá a liberdade de fazer decisões sobre esses assuntos. Em Romanos, por exemplo, 14:5 nos diz: faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, ao invés de lembrar-nos da morte de Cristo em um determinado dia, uma vez por ano. A Bíblia nos ensina a celebrar a morte de Cristo através da ceia do Senhor, todos os meses.
mas nós nos comungamos com o Cristo verdadeiro todos os dias. Todos os dias. Ao invés de lembrarmos da morte de Cristo, em um dia nós devemos estar nos lembrando que Ele morreu por nós, isso a todo dia. E de 30 em 30 dias cumprimos o mandamento. Não é? Em 1 Coríntios 11, 24 nos diz, a 26 declara: fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ainda em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 10, ele nos adverte: guardais dias e meses e tempos e anos em comunhão com Deus. Por quê? A Sexta-feira Santa é conhecida como da Paixão. O que as autoridades judaicas e romanas fizeram com Jesus definitivamente não foi algo bom. Não é? Vamos ler Mateus 26, 27. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. No entanto, os resultados da morte de Cristo são muito bons e demonstram a grande paixão de Deus por nós. Está em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. É o amor de Deus provando a nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro 3,18 nos diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. E nós também somos vivificados. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos a morte para o lado e passamos a receber da graça, pela graça de Deus, a vida eterna. A Páscoa é uma comemoração, deve ser em adoração, em busca de comunhão com o verdadeiro Cristo. Não tem coelhinho, não tem chocolate. O coelhinho é no Natal, né? Os coelhos, sei lá, é tanta bugiganga que a gente até se confunde. Mas a verdade é que as igrejas cristãs celebram a Sexta-feira Santa com alguns eventos especiais, enquanto outras fazem seus cultos mais simples do que o normal, através dos hinos solenes, orações e agradecimentos, mensagem que tem como tema o sofrimento de Cristo por nossa causa e através da observância da ceia do Senhor. Quer ou não, os cristãos escolham celebrar a Sexta-feira Santa. Os acontecimentos daquele dia devem estar sempre em nossas mentes, todos os dias, porque a morte de Cristo na cruz é o acontecimento fundamental da nossa fé cristã. Então, meus irmãos, isto é que é realmente a Páscoa do Senhor. Aconteceu lá com Moisés, né? Moisés é que recebeu a mensagem de Deus para que realizasse. E já derramou sangue no Calvário. O sangue derramado no Calvário, ali naqueles cordeiros que foram aspergidos os umbrais das portas, para que quando a morte passasse, ninguém morresse. Foram ali salvos pelo sangue do Cordeiro, Jesus. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, Jesus, em nossos dias. Portanto, é preciso conhecer a palavra para que não venhamos a perecer. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem: amém.